Bom dia, mulheres sábias que edificam. Sejam todas bem-vindas, estamos ao vivo. Vamos mandar esse aviãozinho para 5 mulheres aí, que o meu Instagram hoje não está entregando. Então, compartilha essa live com 5 mulheres que você ama, que você quer bem. Bom dia, Dari, minha amiga amada, seja bem-vinda. Deus abençoe você, tua casa, teus negócios, teus sonhos. Bom dia, Liliane, seja bem-vinda. Deus abençoe você, os teus planos, tua família. Bom dia, Cássia. Deus abençoe, um beijo. Seja bem-vinda. Bom dia, Elisandra. Deus abençoe, seja bem-vinda vocês, mulheres que estão chegando. Vamos iniciar agora a nossa live. Então, compartilha essa live para 5 mulheres, que hoje o meu Instagram não está entregando. Não sei o que aconteceu aqui. Eu vou mandar o meu 5 aviãozinho aqui também para 5 mulheres aqui e você manda aí. Hoje vai ser uma live daquelas realmente de não querer engolir. Verdades difíceis de aceitar sobre o casamento. É difícil de engolir. E eu queria fugir vou falar assim, com o meu coração agora. Eu queria fugir sobre esse assunto, eu não queria compartilhar, tá? Porque eu sei que vai gerar polêmica, eu sei que muitas mulheres não vão concordar e tá tudo bem. Mas eu preciso ser obediente ao Senhor, porque assim, depois do final de semana memorável que eu e meu marido vivemos numa conferência de casais, eu não tenho como guardar só para mim tudo aquilo que a gente viveu. Então, assim, eu tive muita clareza, muita revelação da palavra, do que realmente é o casamento, do que realmente é edificar o casamento. E eu quero falar para vocês, assim, que eu tô mergulhada, há muito tempo Deus tem me chamado para eu estudar sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre a mulher ativar a feminilidade dela, exalar o bom perfume de Cristo através da feminilidade. E até então eu não estava entendendo, sabe? O quebra-cabeça não estava se encaixando. E assim, mulheres, esse final de semana aconteceu tanta coisa, Deus abriu tantas portas, e assim, as coisas estão se encaixando, sabe? E então, quando você receber uma palavra de Deus, quando você receber uma palavra do alto, seja obediente. Talvez na hora você não vai entender. E não é pra gente entender. Porque imagina se nós entendermos o caminho todo, nós não vamos obedecer. A nossa mente, nosso cérebro, ele é racional. A gente não quer obedecer, a gente quer ficar na zona de conforto. Então, assim, quando você receber uma palavra do céu, não duvide. Pega e vai e faz. E vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por esse sol maravilhoso. Gente, olha essas nuvens atrás, olha esse céu azul que está atrás de mim aqui. A perfeição do Criador. Deus é maravilhoso. Você já agradeceu a Deus pela tua vida hoje? 5 motivos de gratidão no mínimo. Comece a exercer a cada novo amanhecer. Por você respirar, pela saúde, por você estar viva, pela tua família, pelo teu trabalho, pelo alimento, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Nós temos motivos demais para agradecer e muitas vezes a gente passa que não agradece. Fica só focado naquilo que falta. Mas se tem algo que eu aprendi, cada dia mais, mulheres, é aquela palavra de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse final de semana ficou muito claro no meu coração, nos meus olhos, de que eu estou realmente no caminho certo de renunciar os prazeres momentâneos e buscar primeiramente o reino dos céus a cada novo dia, sabe? Entregar para Deus ali no meu secreto as minhas preocupações, as minhas angústias, os meus anseios, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. É algo assim que eu entendi e que eu já estava vivendo alguns meses, é viver a vida com leveza, com gratidão, com contentamento e realmente assim entrar no descanso, sabe, do Senhor. Então, assim, como é que nós vamos entrar nesse descanso? É sendo grata, é exercendo o contentamento pela fase em que eu estou vivendo hoje, pela fase em que você está vivendo hoje. Claro que a gente não pode se conformar com a fase que estamos vivendo. Não, nós não vamos nos conformar. Mas nós vamos fazer o que precisa ser feito a cada novo dia.
E para mudar de fase, eu preciso fazer o que precisa ser feito e exercer a gratidão e o contentamento. Isso ficou claro para mim. E eu quero iniciar com vocês um texto, gente, assim, eu estou apaixonada sobre esse tema. Família, relacionamento, casamento, criação de filhos. A gente estuda para tantas coisas, mulheres. Primeira coisa que a gente é educada. Vai estudar para não depender de homem. Vai estudar para ter a tua profissão. Vai estudar para ter o teu dinheiro. É assim e tá tudo bem, não é uma coisa errada. Mas a gente não foi ensinada, não fomos instruídas a estudar para edificar uma família, a estudar para ter um lar edificado firme na rocha, a estudar para ser uma mulher segundo o coração de Deus, com princípios, com valores firmes em Jesus. Nós não fomos ensinadas de que nós precisamos, para ter uma família sólida, nós precisamos estudar sobre casamento, sobre criação de filhos. Nós precisamos estudar nossos conteúdos internos, aquilo que realmente está dentro do nosso coração, a frustração, as angústias. Nós não fomos ensinadas para isso. E assim ficou claro para mim esse final de semana, de que a família é o maior projeto de Deus e que a família é a base de tudo. E que realmente a família é até depois do fim, é até a eternidade. E é sobre isso. É sobre o teu relacionamento, mulher, que Deus vai te cobrar. Sobre o teu casamento, sobre como que você se comportou dentro do teu lar. Se realmente você conseguiu edificar a tua casa. Então é sobre isso a vida. Gente, a vida é muito mais do que dinheiro. Sabe, dinheiro passa, entendeu? A diferença de prosperidade e riqueza eu entendi assim perfeitamente esse final de semana. Então, riqueza, bens materiais vai passar, é importante, é muito importante sim, mas a prosperidade, quando você cresce como pessoa, quando você evolui como pessoa, quando você é uma mulher madura, governa suas emoções, as suas sensações, isso sim, não tem dinheiro no mundo que pague. Quando você é livre emocionalmente das pessoas, isso sim é liberdade. Então, assim, isso não precisa de dinheiro, precisa só você decidir fazer acontecer, precisa só decidir você fazer dar certo. Vamos lá, então, para começar, eu quero ler um texto aqui com vocês. Assim, abra o teu coração. Abra o teu coração para essa palavra penetrar aí no teu coração e aí fazer sentido para você mudar a tua consciência e para você mudar o teu comportamento. Amém? Eu quero entregar ao Senhor essa live, essas mulheres que estão aqui, Senhor. Pai, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa terça-feira memorável, linda, abençoada, 23 de setembro de 2025. Como somos gratas por acordar, por viver, por exalar o Teu bom perfume aqui na terra, Senhor. Queremos, Senhor, trazer à memória, Pai, aquilo que pode nos dar esperança. E nessa manhã, Pai, eu coloco cada mulher agora, cada casamento que talvez está passando por dificuldade, Pai, que o Senhor esteja penetrando no mais íntimo do seu ser e venha trazer revelação, venha trazer cura, venha trazer leveza, venha trazer descanso para essas mulheres que possam encontrar primeiramente o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que eu falar que seja para glorificar o Teu nome, Pai. Que não seja eu, Pai, mas que seja a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é eterna, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. E eu quero ler um texto com vocês que, assim, eu chorei esse final de semana ouvindo esse texto. E diz assim: casar não é só assinar um contrato ou juntar duas vidas. É decidir andar lado a lado. Quando o trilho aperta, quando o passo pesa e quando a jornada testa a fé. Casamento é construção diária. Casamento é feito de tijolo de propósito, cimento de compromisso e telhado de legado. Quem entende isso não só atravessa as estações, mas floresce, frutifica e deixa marcas que nenhuma geração apaga. E fez muito sentido, mulheres, esse texto, porque ontem nós entramos na primavera. Então, mulheres, é tempo de florescermos.
E aonde será que nós vamos florescer primeiramente? É dentro da nossa casa. Sempre foi, sempre será, de dentro para fora. Mulher, não queira ganhar o mundo e perder a sua casa. Tudo isso é passageiro, tudo isso é ilusório. A partir de hoje, decida florescer aonde Deus te plantou. Decida aceitar a tua realidade. Decida e entenda que você precisa ser uma mulher segundo o coração de Deus. Mulheres, nós somos a harmonia dos ambientes. Nós somos nutridoras dos ambientes. E, em primeiro lugar, começa dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Então, assim, como que eu vou querer edificar o mundo lá fora se eu não nutrir o meu casamento, se eu não nutrir as minhas filhas? Tudo isso é em vão. Entende? E eu quero falar as verdades que me libertou e que é difícil de engolir, e eu sei que não é para todo mundo. Eu sei que tem mulheres que não vão entender, eu sei que tem mulheres que vão falar mal, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu só quero ser obediente a realmente esse chamado, sabe? Que Deus me acordou para isso. A primeira verdade, difícil de engolir sobre o casamento. Depois que você casa, os seus pais se tornam seus parentes. Nossa, como assim, Dani, meu parente? De que maneira? Vamos lá. A palavra de Deus diz que o primeiro mandamento é honrar pai e mãe. A Bíblia exorta que honrar pai e mãe em vários versículos. E eu anotei aqui para vocês. Eu quero, então, assim, explicar como é que é honrar o pai e mãe na prática. Honrar pai e mãe, depois que você casa, não é mais obedecer eles. E tem mulheres que acreditam que se você não agradar a sua mãe, você vai estar desobedecendo e você não vai estar honrando. Só que tudo isso é feito com sabedoria. Tudo isso é feito sem discussão. Tudo isso é feito sem brigas, sem acusação. Em nenhum momento você pode desonrar os seus pais. Vamos lá. Em Êxodo 20:12 diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Efésios 6:2-3, que diz assim: para que tudo corra bem e a sua vida seja longa. Lá em Provérbios 23:2 diz que encoraja a ouvir e não desprezar os pais e as suas advertências. 2 Timóteo 3:1-5 diz sobre a falta de respeito e desobediência aos pais nos tempos difíceis. Então, assim, como que eu vou honrar o meu pai e a minha mãe? É amar e aceitar eles como eles são. Eu honro meu pai e minha mãe prosperando. O que é a prosperidade? Não é nada a ver com dinheiro. Prosperidade é o crescer, é o evoluir, é quando eu amadureço meus conteúdos internos, é quando eu deixo de ser menina nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, eu estou honrando meu pai e minha mãe. Então vamos lá, tem mulheres que ainda não amadureceram, estão presas no pai e na mãe, emocionalmente, financeiramente, talvez geograficamente morando na mesma casa, no mesmo terreno. E isso faz com que o casamento não cresça. Então é sobre isso. Quando você entende que quando você casa, prioridade é o teu esposo, é o teu cônjuge, você entende que o teu pai e a tua mãe são os teus parentes, no sentido de que você vai preservar eles. Tudo que acontecendo dentro da tua casa, você não vai lá correndo falar para eles. Brigou com o marido, jamais vai lá falar para os pais. Porque pensa comigo, o pai e a mãe é um amor incondicional que eles sentem por nós. E eles sempre vão favorecer quem? O filho, a filha. Então, para o casamento prosperar, para o casamento crescer, o homem, o marido, ele precisa de deixar de ser o filhinho da mamãe. De que jeito? De que forma? Ele precisa aprender a honrar a mãe dele. Então, assim, honrar é aceitar como ela é e não querer obedecer normas. Porque a partir do momento que você se torna adulto, que você paga as suas contas, o pai e a mãe, eles não têm mais autoridade sobre você.
É difícil de entender isso, né, gente? Eu sei, eu entendo vocês. Só que assim, é necessário para o nosso casamento amadurecer. Nós precisamos entender isso. Outra coisa, a mulher que é muito apegada com a mãe precisa deixar de ser a filhinha da mamãe. Precisa de parar de ir lá reclamar, murmurar, pedir. Quantas mulheres que talvez o marido não pode dar as coisas, financeiramente falando, vai lá se queixar para a mãe dá um jeito, vai lá e compra. Você não vai estar trazendo edificação para o teu casamento. Você não vai estar acessando uma frequência de prosperidade para o teu casamento. Acredita em mim. Não vai acontecer. Enquanto você não romper o cordão umbilical com a tua mãe, a ponto de você olhar para ela e dizer: mãe, deixa comigo. Agora eu sou adulta, eu consigo me virar, eu consigo fazer acontecer. Então, seu marido não tem condições de pagar, tá tudo bem. Mas tem mulheres que ainda não amadureceram conteúdos internos delas e fazem escândalo, brigam, xingam, ou até mesmo sabe que o marido está ali se esforçando, né? Que a vida real ela é desafiadora, gente. Eu sempre falo aqui para vocês, não existe perfeição. O que existe é a vida real. E daí daqui a pouco o marido trabalha lá, tá lá, né, se lascando e a mulher exigindo coisa e ainda não é tempo. Vai lá e pede para a mãe. Está fazendo o quê? Cortando a prosperidade que pode existir dentro do casamento. Porque está quebrando um princípio. Então, assim, de que forma que está quebrando o princípio? Pedindo financeiramente coisa para a mãe. Isso não vai trazer edificação. Não, Dani, mas a minha mãe tem condições, a minha mãe quer me dar, a minha mãe... Então, tá, tudo bem. Uma coisa é a tua mãe querer te abençoar, outra coisa é você querer ir lá falar mal do teu marido, falar do que falta na tua vida para você ser beneficiada. Estão entendendo? Então, assim, quando você casa, pai e mãe viram parentes. Então, de que forma que eu vou honrar eles? É prosperando, crescendo como pessoa, evoluindo, amadurecendo. É isso. Não é querer debater, discutir. Jamais nós vamos abandonar nossos pais. Em nenhum momento vamos abandonar eles. Mas em nenhum momento nós vamos falar mal do nosso marido para os nossos pais. Em nenhum momento nós vamos falar qualquer assunto de dificuldade que a gente tenha dentro da casa, dentro do lar, para os nossos pais. Porque isso não vai edificar mulheres. Isso é essa falta de sabedoria. Travou? Voltou, mulheres? Só me responda aqui quem tá ouvindo aqui. Travou ainda? Érica, está aí na live? Pode me falar se travou? Voltou? Voltou? Deixa eu anotar aqui. Aqui normal? Dari, cuide pra mim, faz o favor, então. Aqui tá normal. Sara, seja bem-vinda, tá normal. Tá bom então, obrigada. Vão me avisando. Então, assim, por que o homem precisa deixar de ser o filho da mãe, o filhinho da mamãe? Por quê, mulheres? Para ele se tornar o homem viril. Dani, me explique melhor o que é o homem viril. É aquele homem que acorda de manhã que vai comer quina de parede. Sabe aquele homem que vai fazer acontecer? Sabe aquele homem que não importa o que vai enfrentar, mas ele quer o quê? Desafio. E enquanto esse homem não deixar de ser o filhinho da mamãe, ele não vai buscar desafios para a vida dele. E aí ele não vai conseguir comer essa quina de parede, sabe? Porque assim, a força, a ira da masculinidade do homem. E se ele estiver preso emocionalmente na mãe dele, ele não vai ter forças para vencer na vida. Ele vai se tornar um homem fraco e um homem acomodado. E na maioria das vezes, aonde que pega mulheres? É no financeiro. O homem, ele é feito por Deus, biologicamente, com características diferentes de nós mulheres. Então, ele é feito para aguentar pressão. O homem, ele é feito para aguentar porrada. O homem é feito para se lascar. Mas se ele estiver preso emocionalmente na mãe, ele perde a força. E na maioria das vezes, o que acontece? O homem, para ele fazer dinheiro, para ele ganhar o mundo lá fora, ele precisa de desafios. E se ele tiver com o cordão dele umbilical ligado à mãe dele, ele não vai ter força. Perde a força, enfraquece.
Então, o que eu te digo assim de conselho? Se o seu marido é ligado, você já cobrou, você já falou, você já brigou, você já fez tudo que você podia, agora é hora de você colocar o teu joelho no chão e entregar para Deus. Senhor, tá vendo a situação? O meu marido com a minha sogra? Olha, Senhor, tá assim, assim, assado. Essa situação, Senhor, me deixa insegura. Porque assim, o que o homem procura numa mulher? Nós vamos falar isso mais na frente, mas o que o homem procura numa mulher? Respeito. O que a mulher procura num homem? Segurança. Daí você vai falar assim para Deus: Senhor, me deixa insegura. Senhor, eu não tenho segurança na minha vida. Senhor, abre as portas, coloca homens de propósito segundo o teu coração para andar com meu marido. Porque assim como nós, mulheres, os homens também precisam conversar. Assim como nós, mulheres, os homens também precisam de homens de propósito para andar junto. Porque eles é muito mais difícil de falar. O homem é muito mais difícil de se abrir. Nós, mulheres, daqui a pouco, falta um pouco de sabedoria para nós. Quando chega alguém, a gente já tá, né? Porque nós somos a emoção, o homem é a razão. Aí chega alguém, a gente já vai falando, né? Porque isso, porque aquilo, fala do casamento. O homem não. O homem, ele marca território, ele faz uma análise antes, entende? Então ele é mais difícil de falar. Se você não tem uma amiga para falar sobre esse assunto, uma amiga de confiança, porque você tem algo que você não pode fazer, a partir de hoje você estava fazendo e você vai parar, é falar mal do teu casamento. Você não vai mais falar, mulher, não fale. Você, assim, seja sábia, persevere, seja persistente no teu casamento e só fale de alguém da tua confiança, entende? Para você não expor a tua vida a ponto de para pessoas que não vão ter sabedoria para conduzir essa situação. Outra coisa, mulheres, estamos vivendo no tempo em que a família está se acabando. Tá difícil hoje em dia alguém que acredite no casamento. Tá difícil hoje em dia você realmente ver uma família de propósito, sabe? Tá difícil. Então, assim, só abre o teu coração. Pode ser a profissional melhor que existir, mas na profissional que acredita na família. Eu sempre falei e sempre vou falar: resultados de vida engolem diploma. Independentemente do diploma que essa profissional vai ter. Se ela não tem resultado de vida, não seja tola e não abra o teu coração. Só abre o teu coração para quem realmente vai conseguir te ajudar a você mudar o nível, a fase do teu casamento. Então vamos lá. O homem viril, o que acontece? Ele precisa, então, aprender a sair de casa a comer quina de parede. Ele precisa se lascar realmente. Esse homem viril, ele vai, como diz a palavra, morrer pela esposa. Ele vai fazer de tudo pela esposa. E daí você pode me falar assim: Dani, mas o meu marido não é assim ainda, ele ainda está ligado na minha mãe. Com sabedoria, você vai construir, vai edificar o teu casamento. Então, assim, ser a patrocinadora do seu cônjuge. Como assim, Dani? Me explica de que forma. Colocar ele em ambientes que ele vai ser edificado, ambientes em que ele vai ser destravado, que vai ser desbloqueado. Você vai ser a patrocinadora do teu marido. Aí você pode me falar: não, Dani, estamos passando por uma situação muito desafiadora financeira. Mas assim, tem tanto conteúdo gratuito maravilhoso no YouTube, tem tantas pessoas maravilhosas. Daqui a pouco, usa a tua inteligência, a tua sabedoria, faz aqui no Sul a gente fala muito de tomar o chimarrão, faz um chimarrão, liga a TV, amor, vamos assistir alguma coisa? Amor, olha, tem um conteúdo aqui que eu estava vendo sobre casamento que me chamou a atenção. Então você vai deixar que outra pessoa fale. Muitas vezes, nós mulheres, na ânsia de querer mudar o nosso marido, a gente acaba atropelando, acaba falando demais. E aí acaba que o homem ele não recebe de nós. Então, assim, use da tua sabedoria para você edificar o teu casamento. Outra coisa, o homem que ele está ligado emocionalmente na mãe dele, ele vira aquele homem emasculado, que seria o quê? Idólatras de mãe. E aí são meninos ainda. É aquele homem que, na verdade, se tornou homem pela idade, mas não se tornou homem pelas atitudes dele. E eu sei, gente, isso é muito cansativo.
Precisa de muita sabedoria, de muita paciência, de muita mansidão para você conduzir o teu casamento a ponto do teu marido amadurecer. Porque ainda, talvez, nas atitudes ele é menino. Só que assim, em nenhum momento você pode acusar ele. Em nenhum momento você pode julgar. Assim como ele, nós, você, temos nossos conteúdos internos para resolver. Vocês entendem que nós somos seres humanos imperfeitos, cheios de falhas, mas o homem que ele ainda ele tá ligado à mãe dele, ele se torna idólatra de mãe e ele chama-se emasculado, são meninos. Então assim, o homem que ele está ligado na mãe dele, ele não consegue reverenciar a esposa. Ele não consegue ver a esposa como a única mulher da vida dele. Ele não entende que depois que ele casou, a mãe dele vira parente e que ele precisa honrar a mãe dele. Então ele acredita que ele tem que estar obedecendo, tem que estar agradando, tem que estar obedecendo às ordens. Então assim, ele faz tudo para não desagradar a mãe dele. E o homem, para virar homem, realmente com H maiúsculo, para se tornar um homem viril, para ele ter força para a vida, ele só vai conseguir a partir do momento que ele desagradar a mãe. Mas como que ele vai desagradar? Com verdade, com humildade e com coragem. Em nenhum momento vai perder o respeito. Jamais. Perder o respeito é bíblico, não tem como. Entende? Mas com verdade se posicionar, com humildade e com coragem. E quando o homem consegue desagradar a primeira vez, depois vai ficando mais fácil. E acaba que ele vai ficando longe emocionalmente da mãe dele. Porque assim, muitos homens não conseguiram assumir o papel no casamento ainda do homem viril, porque estão lá presos emocionalmente, né? Tem muitos homens que bancam a casa, que são o provedor, né? Só que daí muitas vezes falta o que? A proteção. Não consegue proteger a esposa, como a palavra ensina. Na cabeça dele ainda ele tem que estar, a primeira proteção é para a mãe dele. Só que o homem que entende que ele consegue proteger primeiro a mulher para depois a mãe dele, primeiro é em casa para depois fora, ele consegue prosperar na vida. Então assim, o homem, o filho da mãe, mulheres, tem que ter paciência. Entende? E outra coisa, em nenhum momento você vai falar mal da sua sogra pro seu marido. Porque esse homem aqui, o emasculado, ele não é um homem forte nas emoções dele. Então, assim, imagina, ninguém gosta que fale mal da mãe da gente. Eu não gosto que fale mal da minha mãe, por exemplo, para mim. Então, assim, tenha alguém que vai te ajudar a você edificar o teu casamento. E a ponto de você jamais falar mal da sua sogra, nunca, hipótese nenhuma. Gente, eu sei que esse assunto é um assunto difícil de entender. E eu sei que, assim, dá para contar nos dedos os casais que são livres emocionalmente dos pais. Eu sei disso. Mas vamos lá. Trazendo consciência. E a consciência, ela nos liberta. E a partir do momento que a gente nos liberta, a gente consegue pôr em prática. E aí, o que acontece? Existe outro tipo de homem, tá? Que é o quê? Que é o efeminado. Então, assim, esse homem efeminado, ele jamais vai ter postura de governo dentro da casa, tá? Então, assim, e o homem, ele precisa governar a casa. Nós temos que entender o seguinte, mulheres, que nós vamos dominar a nossa casa, né? Então, assim, e o homem vai governar. O governo está sobre o homem. Mas e talvez se o teu marido ainda não tem esse governo, Deus nos deu inteligência para nós mulheres que o homem não tem. Então, assim, essa inteligência, essa capacidade de gerenciar vem de nós. Então, com sabedoria, escolhendo não manipular a situação, você vai conduzindo, dominando o teu marido a ponto de levar ele para o governo da sua casa. Estão entendendo? De que precisa viver o processo, mas assim, é tudo com verdade, humildade e com coragem. Em nenhum momento você vai brigar, vai blasfemar, vai murmurar, falar mal da sogra, não vai resolver. Entendeu? Não vai resolver. Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês antes que é muita coisa que eu anotei aqui, mas eu vou ter que transbordar muitas lives, né? Verdade difícil de entender sobre o casamento. Homem não tem amiga. Mulher não tem amigo. O casal tem amigos juntos.
Eu sei que a modernidade da sociedade aí hoje não tá assim. Tudo normal, né? Mulher pode ter vários amigos, o homem pode ter várias amigas. Só que, gente, isso não vai edificar o casamento. Isso é deixar brecha, entendeu? Para o mal atuar. Porque vamos pensar comigo, vamos falar o português correto. O homem, ele é visual, entende? O homem é visual. E nós mulheres somos o quê? Ouvido. Tá? E aí vai que daqui a pouco tem a amiga, né? Arma uma situação aí que fica só os dois juntos. Gente, não vai dar treta. Isso aí não vai edificar. Então, vamos ser radical. Essa é a palavra. Nós estamos vivendo um tempo tão desafiador, a questão de relacionamentos, que tem que ser radical, mulheres. Então, homem não tem amiga e mulher não tem amigo. Nós, o casal, tem amigos juntos. E ponto final. Passou disso, não escute. Seja radical. Outra verdade, difícil de entender sobre o casamento. O dinheiro é dos dois. Não existe o meu dinheiro, o teu dinheiro depois que você casa. Existe dinheiro dos dois. Entende? Porque eu não sei quanto que o meu marido ganha. Porque é difícil para mim. Senta, conversa. Entra num acordo. Olha, amor, eu preciso de um dinheiro para fazer tal coisa, assim tá difícil para mim. Quanto que você acredita que, se a mulher não trabalha fora, por exemplo, quanto que você acredita que eu posso ter um valor por mês? Eu preciso arrumar minha unha, eu preciso cuidar do meu cabelo, eu preciso fazer alguma coisa. Seja honesta. Se você ganha mais que o teu marido, seja humilde também, sabe? Juntem o dinheiro, sabe? Porque o casal que junta o dinheiro, existe muita brecha no mundo espiritual, financeiramente falando, que se o marido e a mulher não juntam o dinheiro, eles não conseguem andar em unidade. E o casal que ele não anda em unidade, ele não prospera emocionalmente falando. Então, assim, a unidade no casamento, ela é invencível. Então, mulher, converse numa boa, resolva essa situação, mas sem briga. Porque, assim, eu sei que existem muitos casamentos que estão passando por situações muito desafiadoras no casamento, por causa da situação financeira. Mas, assim, com verdade, humildade e coragem, você consegue edificar essa situação. E entenda a tua fase. Talvez ainda também não é tempo... daqui a pouco você tem que trabalhar para ajudar em casa, daqui a pouco o teu marido não consegue te dar um valor por mês, mas assim, aceite. A aceitação faz você passar mais rápido pela fase desafiadora. Quanto mais rápido você aceitar a fase que você está, mais rápido você aprende e mais rápido passa. Entende? Vocês entenderam isso? Outra coisa, o casamento, ele é o quê? Renúncia. Ele não é sinônimo de felicidade. Então, para você ter um casamento pleno, um casamento próspero, um casamento saudável, você precisa ser de renúncia. Casamento, ele é feito de duas pessoas imperfeitas. Então, você precisa renunciar os teus prazeres, você precisa renunciar à tua vontade muitas vezes, para fazer o quê? Para fazer o outro feliz. Só que isso hoje em dia não se entende. Hoje o que a gente escuta? O amor próprio. Vamos ser felizes, o que importa é ser feliz. O que importa é você fazer a tua vontade. Tá, mas e daí? O marido onde fica? Os filhos onde que ficam? Vocês pensem assim que uma mulher, ela pode construir ou ela pode destruir o relacionamento. Mulheres, está tudo nas nossas mãos. Nós podemos buscar a sabedoria do alto para edificar ou para destruir. Está tudo nas nossas mãos. Quantas mulheres, talvez, né, que não estão com sabedoria, estão destruindo o seu relacionamento, o seu casamento, estão se iludindo, achando que trocando de parceiro vai ser feliz, sendo que a felicidade, ela não está no casamento, a felicidade está na identidade, naquilo que eu sou. A identidade plena, a mulher que ela é plena, ela tem a identidade ativada dela. E aí o que acontece? Ela entende que ela está num casamento para fazer o outro feliz. Porque imagina, se ela já é feliz dentro dela, então ela não precisa que o outro faça ela feliz. Se ela já tem a identidade dela ativada. Então, assim, daí você pode me perguntar, nossa, Dani, mas isso é muito difícil. Porque não, meu marido tem que me fazer feliz. Mas se ele não tem esse entendimento... Tenha você primeiro, faça você primeiro. Aquela que acorda a casa, acorda primeiro, salva a casa toda.
E que preço que você quer pagar pelo teu casamento? O que você vai fazer para edificar o teu casamento? Lembre-se que ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Entende? Outra verdade é que, difícil de entender, divórcio não é opção. Então, assim, claro que se tem mulheres correndo risco de vida, né? Mulheres que o marido bate, faz algo assim que está correndo risco de vida, você não saia já imediatamente. Mas vamos lá, se houve traição no casamento, se houve mentira, talvez por dinheiro, se talvez tem uma treta com a tua sogra, por exemplo, para resolver, se tem algum problema, sei lá, outra situação com algum filho, alguma coisa, divórcio não é opção. Deus pode me falar assim, como assim, Dani, eu fui traída? Gente, o que Deus fala na palavra de Mateus? Lá que nós temos que perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Então, assim, se você acredita que não consegue perdoar uma traição, mesmo que você não fique daqui a pouco com o seu esposo, você precisa liberar o perdão. Claro que a palavra, ela nos orienta quando existe traição, você tá livre para você ir para outro relacionamento. Só que fala ali, pela dureza do seu coração. Olhe bem como é forte essa palavra. Então, talvez pela dureza do coração, a mulher, ela né, a maior preocupação que eu vejo é o que os outros vão falar. É isso que eu vejo. Não, eu fui traída, não vou ficar. O que vão falar de mim? Vão me chamar disso, daquilo, entende? Mas assim, se você decidir dar certo o teu casamento, porque assim, gente, confiança não tem como você pôr no papel. Ou você confia, ou você confia. Só que quando existe a traição, existe uma quebra de aliança, né? Então, assim, precisa de tempo. Precisa, assim, os dois querer fazer dar certo. Então, se a mulher foi traída, por exemplo, se o homem traiu, a mulher pode até querer ficar no relacionamento, mas se o homem não mudar, não adianta. Tem isso também. Então, assim, mas se o homem se arrepende, se ele muda as práticas dele, se ele abandona aqueles amigos ali, daquele bolinho que fez com que levasse, porque a traição, mulheres, não é do dia para o outro. O homem, a mulher, ela não acorda hoje, eu vou trair. Não, ela é plantada de sementinha em sementinha. Ela é plantada no dia a dia, sabe? Então, assim, você, como uma mulher sábia, precisa edificar o teu casamento a ponto de que isso nunca aconteça. E assumir o quê? A autorresponsabilidade. Qual é a parte que me toca? Então, assim, mas o divórcio não é uma opção em nenhum momento, porque o divórcio não agrada o coração de Deus. Então, assim, Deus, ele ama a família. A família é a base de tudo. E tudo começa no casamento, tá? Outra coisa aqui, verdade que difícil de entender. Mulher, você precisa entender que o homem, o homem viril, ele procura, ele quer a mulher dele feminina. O homem não consegue conviver com a mulher muito masculinizada. Porque pensa o seguinte, para o homem ter força, ele precisa ter a masculinidade dele ativada, tá? E se a mulher dele é aquela mulher, a mulher viril que toma as posições, que toma as decisões da casa, que toma o governo da casa, é aquela mulher que fala assim, eu faço tudo, eu sei tudo, deixa comigo, ela trabalha fora, ela vai no mercado, ela conduz a casa e o homem faz o quê? Para que ele vai fazer alguma coisa? Então, assim, vai tornar esse homem fraco, acomodado. E o homem, que é homem, aquele que deixou de ser o filhinho da mamãe, ele quer uma mulher feminina. Aquela mulher com um cheiro de baunilha, doce. Aquela mulher suave. Ele não quer uma mulher com um gosto de café amargo dentro de casa. E vocês podem notar que nós mulheres conduzimos o nosso lar. É nós que organizamos, ordenamos o ambiente da nossa casa. Se aqui em casa, por exemplo, eu estou em casa agora, se eu estou de mau humor, a casa toda está de mau humor. Eu sou bem sincera com vocês, eu sempre fui vulnerável, sempre você. Eu sou uma mulher que dificilmente tem mau humor, assim, eu não acordo de mau humor. Assim, o que eu tenho que cuidar aqui em casa? Muito com as meninas.
Às vezes elas estão lá no quarto, eu quero... Mana, Alice! Sabe esse grito assim que não edifica também? Eu preciso cuidar isso. E outra coisa assim, o meu tom de voz, às vezes eu preciso ser mansa, feminina no falar. Que também eu não consigo, às vezes, no automático, sabe? Sai assim, talvez um pouco mais expansiva, expressiva, entende? E isso também, o meu marido já falou que ele não se agrada que eu seja assim. Mas eu tô no processo, como todas nós estamos no processo. Estou sendo vulnerável aqui para vocês. Mas assim, o homem, que é homem, ele quer uma mulher feminina, sabe? Então assim, e a mulher que ela exala o bom perfume de Cristo, ela vive essa feminilidade dela no dia a dia. E a mulher que ela está com a paz que excede todo entendimento dentro do coração, ela consegue edificar os ambientes nos quais ela está. Independentemente se é a casa, se é no trabalho, se é com uma amiga, nós mulheres somos nutridoras de ambientes. Então assim, mulher, que você decida a partir de hoje ser uma mulher feminina. Isso cabe a nós. É uma verdade difícil de engolir, porque muitas vezes a gente quer cobrar do marido, a gente quer cobrar do outro algo que ele não pode nos dar. Não tem como eu mudar o outro, o que tem é eu mudar eu primeiro. Eu primeiro. Então, assim, eu sempre falo para as mulheres, Deus, ele não restaura casamento. Primeiro ele restaura pessoas, para depois restaurar o casamento. Vamos entender. Eu primeiro que fui viver processos na minha vida, eu primeiro que fui me desenvolver, eu primeiro que fui entender os meus conteúdos internos, as minhas dores emocionais, para depois veio o meu marido. Então, assim, é com sabedoria que você vai edificar. Então, assim, eu tô falando coisa aqui que não é só da boca para fora. É vida real. É algo assim que hoje eu olho para trás e eu olho assim, obrigado, Senhor, que eu não desisti, que eu venci. E cada dia, né, não existe uma luta ganha. Então, assim, todos os dias é decisão, é fazer dar certo, fazer acontecer. Sabe? É olhar para o casamento e entender que é até depois do fim, que a aliança, ela é eterna. Outra coisa, precisa você sentar com o teu marido no mínimo uma vez na semana. Eu sei que o dia a dia, a demanda da correria da vida é muito, muito puxado, mulheres. E muitas vezes você não tem esse tempo para você sentar e você conversar. E você pode concordar comigo, você só briga pelaquilo que não está resolvido. Porque nós mulheres queremos o que dos homens? Atenção. Nós queremos afeto. É isso que nós queremos. E muitas vezes o nosso marido está na correria, está no automático. E não espere, mulher, que ele pare para conversar. Não espere que ele diga, não, olha, vamos conversar. O homem está tudo resolvido. Para ele não tem que resolver nada. Está tudo bem. Ele é racional. E nós que somos emocional. E daqui a pouco você está aí remoendo coisas, né, de uma semana, duas, de um mês. E aí passa e você fica o quê? Amargurada. Daí vem a raiz e a amargura e fica uma situação muito desafiadora de você ficar amarga dentro de casa. Aí você não consegue exalar o bom perfume de Cristo. Você não consegue liberar o sorriso. O sorriso é muito feminino. Sabe? Quando o homem chega em casa, ele vê a mulher dele com um sorriso, ele ganhou o dia. Agora, se o homem chega em casa cansado, estressado e a mulher está irritada, está sobrecarregada, está emburrada, o homem, ele não tem força mais para nada. Sabe? Acreditem em mim, nós somos nutridoras de ambientes, mulheres, tá? E assim, eu preciso terminar aqui, eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu vou deixar para a próxima live. Eu só quero falar assim para vocês, que vocês lutem pela família de vocês, sabe? Que vocês busquem ajuda, que vocês busquem conhecimento, que vocês busquem a sabedoria do alto. Os dias são muito desafiadores, sabe? O inimigo tá aí, veio para matar, roubar e destruir. O que mais ele quer é destruir as famílias, entende? E assim, quanto problema de relacionamento nós estamos tendo. Mulheres que não conseguem se firmar com homem nenhum. E isso assim, sabe, entristece o meu coração, dói o meu coração por mulheres solteiras que não estão conseguindo. Mas eu digo para vocês que a gente não pode desistir, sabe, de edificar, de buscar. Quero deixar aqui um abraço para todas vocês.
A Raquel, um beijo. A Andressa, um beijo. Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Vamos falar muito sobre esse assunto aqui, casamento, relacionamento. Lisandra, um beijo. Deus abençoe vocês. A Érica, minha irmã amada. A Cássia, minha amiga amada. Todas vocês, mulheres. A Dari, minha amiga amada. Obrigada por estar aqui sempre. Vamos juntas edificar nossa vida. A Kate, Deus abençoe todas vocês. Quero deixar um abraço também muito apertado aqui para minha amiga Ana, lá do Espírito Santo, que eu sei que ela não está aqui agora, mas que ela vai assistir gravada essa live. Deus abençoe, Ana, você, tua família. Um beijo para todos vocês, tá? E vamos juntos edificar. E assim, nunca desista do casamento de vocês. Se tem algo difícil, me chame ali no direct que eu vou ajudar vocês, tá? Não termine um relacionamento, um casamento, não, sem conversar comigo. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu estou aqui para servir. Sabe, é isso que Deus fez, né? O Senhor veio para servir, então vamos servir umas às outras. Um beijo, a Flávia também, Deus abençoe. Um beijo para todas vocês. Fiquem com Deus, uma abençoada semana. Vamos decidir ser mulheres sábias que edificam, esposas sábias que edificam também. Um beijo e até a próxima.